Olá pessoal, mais um episódio aqui do nosso podcast da Magali Nascimento. E do Tudo bem, Magali? Oi, gente. É nosso. Tudo bem, gente? Dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, que é feriado a partir desse ano aqui no estado de São Paulo, né? Outros estados já Alguns outros estados já tinham esse feriado. É uma lei municipal, uma lei federal que declara o Dia da Consciência Negra, mas aí fica a cargo de cada estado ou cada município. Município, né? Porque tinha município do estado de São Paulo que Exato. aderia e outros não. Aí agora em todo o estado E de São Paulo. está em discussão assim para que o feriado seja estendido para o Brasil inteiro. E aí vai ficar o negócio mais padronizado. Exato. Mas por que tem que existir um Dia da Consciência Negra? Exato. Eu acho que é que nem o Outubro Rosa, Novembro Azul, para ver a importância, né? Exatamente. Se a gente começar a pensar no tema, assim, na palavra, exato, consciência. Consciência é quando a gente começa a entender alguma coisa, entender melhor alguma situação, sabe? E, assim, tanto os historiadores quanto os estudiosos do tema, eles entendem que criar uma consciência negra é fazer com que as pessoas pretas, elas tenham entendimento de que elas não precisam ser diminuídas por causa da sua cor, e para as pessoas de outras raças, que elas têm que entender que pretos, brancos, amarelos, vermelhos, verde, azul, todos iguais, porque somos todos seres humanos, e a ideia é justamente criar essa consciência geral na população. E assim como tantas outras minorias, elas precisam ter o seu reconhecimento, elas precisam ter o seu espaço, elas precisam estar inseridas na sociedade, assim também é o movimento racial no nosso país. Aliás, falar de pretos e minoria é um negócio estranho, sabe por quê? 56%? Tipo isso, 56% dos brasileiros, segundo o último censo, se definem pretos ou pardos. Que também é toda uma discussão, a pessoa não gosta de ser chamada de pardo, alguns acham que preto é pejorativo, outros acham que negro é pejorativo. Eu acho que, enfim, tudo isso vai de cada pessoa, mas o importante é a gente entender que, na maneira que a gente se relaciona com qualquer pessoa, qualquer ser humano, qualquer pessoa feita à imagem e semelhança de Deus, tem que ter o respeito. Exatamente, tem que se respeitar. Exato. E assim, o Brasil ele é realmente um país que tem uma carga muito grande com relação ao preconceito racial, por tudo aquilo que você já estudou na escola, nas aulas de história, a escravidão que existia nos séculos anteriores, onde os africanos eles eram literalmente sequestrados de suas terras e trazidos para trabalhar nas colônias dos países que, enfim, que colonizavam aí a África. Então, assim, foram séculos e séculos de realmente escravidão, um momento muito, como é que posso dizer assim, um momento muito triste da história. Porque, assim, justamente a ideia de se colocar em superioridade por causa da cor da pele. E isso é terrível, porque, sabe, é uma coisa completamente fora de propósito, certo? As pessoas elas têm que ser realmente tratadas em situação de igualdade, deveriam ter sido tratadas desde o início, mas não foi assim que aconteceu. E aí a gente teve séculos e séculos de escravidão no nosso país, e aquilo tudo que foi sendo perpetuado, mesmo após a abolição da escravatura, no 13 de maio, que os escravizados eles foram libertos, eles deixaram de ser escravos, mas também não tinham nenhuma reparação por aquilo, eles não tinham para onde ir, eles não tinham trabalho. Perdiam como se diz, o título de escravo, mas continuava sendo escravizado. Exatamente, porque não tinha onde morar, não tinha trabalho, não tinha estudo.
E aí continuava no mesmo ciclo, né? Exato. Aquele ciclo trabalhando para a mesma pessoa escravizada, só não tinha o título de escravo. E assim, quer dizer, abolida a escravidão, ela continuou, como você falou, num ciclo para as pessoas negras da época. E isso foi passando para os descendentes, enfim. Então, por que um dia da consciência negra? Porque a gente realmente precisa entender tudo que foi histórico, tudo que aconteceu com a população negra no nosso país e a reparação que a sociedade precisa fazer com relação a isso, certo? E aí muitas vezes a gente cai naquelas discussões assim de cotas raciais, por exemplo. É uma reparação do que foi feito, porque por conta dessa discriminação, por conta das pessoas pretas viverem muitas vezes à margem da sociedade, inclusive muitos estudos falam que a formação das periferias, das favelas da cidade, deu-se muito disso, pelos pretos não terem onde morar, onde ficar e tinham que morar do lado de fora da cidade, vamos dizer assim. Então, aí eles não tinham acesso à saúde, não tinham acesso à educação de qualidade, aos serviços básicos e tudo que tem sido feito. Mesmo porque fazia parte da população mais pobre. Exatamente. E tudo que tem sido feito de lá para cá ou tem se tentado fazer no sentido de reparação disso. Então, cotas raciais nas escolas, também não existem só cotas raciais, as pessoas têm que entender isso. Existem cotas para a população de mais baixa renda, independente da sua cor. E, então, assim, tudo que é feito com relação às minorias, ele tem que ser levado em consideração. Porque aí é um conceito de igualdade, né? Exatamente. Querendo juntar tudo, porque toda pessoa tem o mesmo direito. Exatamente, para colocar todos, se possível, na posição mais próxima. Equidade. Equidade, exatamente. Lembra que eu falei no começo lá? Os pretos, eles são tratados como minoria, mas por quê? Porque dificilmente a gente encontra pessoas pretas em posições de liderança, de chefia, de destaque. Em grande maioria são pessoas que têm os empregos menores, vamos dizer assim, moram em lugares piores, a população mais pobre, que muitas vezes fica invisível. Certa vez eu vi, você já deve ter visto, também você assim, um memezinho do Dia da Consciência Negra, um desenho. Centenas de pessoas na praia, brancos, sendo atendidos por vendedores pretos. Então, assim, a consciência negra que, na verdade, não conscientiza. Enfim, são tantos assuntos que a gente tem que levar em consideração para a gente entender, e por isso que a gente até pensou em falar nisso hoje, né, Magali? A questão de que todos nós somos iguais, gente. Todos. E desde que a pessoa tenha acesso às mesmas oportunidades, que as pessoas tenham as mesmas condições, não vai ser a cor da pele, não vai ser a opção sexual, não vai ser a religião da pessoa que vai definir aquilo que ela é. Então, o Dia da Consciência Negra, voltado para as pessoas pretas, mas se a gente colocar isso no geral, é um momento da gente se conscientizar, como você falou, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, para a gente aprender, gente, tomar consciência das coisas que têm que ser feitas da maneira certa. A gente cobra muitas vezes dos políticos, a gente cobra dos deputados, prefeito, senador, presidente, vereador, etc. Mudanças, mas essas mudanças elas precisam começar com a gente, de dentro. Eu sempre falo para o meu filho, Mateus, você tem que respeitar todas as pessoas, independente do que a pessoa seja, independente da cor da pele, independente da religião, se a pessoa é magra demais, é gordinha demais, não pode desrespeitar, sabe? A pessoa que de repente está lá, morador em situação de rua, né? A pessoa que está lá, de repente, pedindo uma ajuda. Quantas vezes a gente vê essas pessoas sendo maltratadas? Exato. A pessoa não quer ajudar? Não, hoje não. Não precisa humilhar, ofender, desrespeitar a situação. E assim, não pode discriminar. A gente não pode
destratar a pessoa por causa disso, nem por causa da opção sexual, nem por causa da religião, nada pode fazer com que as pessoas, entrem em conflito por causa da situação dela. A gente vive um país tão polarizado, frase, que o meu direito vai até onde o do outro começa. Então, é independente. Exato, sabe? E se a gente for falar de legislação, né, todos são iguais perante a lei. É o que a legislação brasileira fala. Então, isso tem que realmente ser muito levado em consideração. Então, a gente tem que aproveitar dias como o dia 20 de novembro para se conscientizar mesmo. Será que a gente não tem... as pessoas sempre falam, não, eu não sou racista. Não sou racista. Eu acredito piamente que a maioria das pessoas realmente não é. Mas quantas vezes a gente não toma atitudes assim, sem perceber? Exato. Sabe? E mas sem vitimismo. Mesmo de criação cultural, né? Sim. Por isso que é tão importante esse dia, para a gente se conscientizar que isso já acabou. Já faz muito tempo que isso não existe mais. E aí, a cada dia, a gente tem que se conscientizar que todo mundo é perante Deus igual. Eu tenho uma amiga lá do serviço, né, que volta e meia a gente se pega conversando sobre esses assuntos, e ela pede para eu explicar melhor as coisas para ela, que às vezes ela, segundo ela mesma fala, faz sem perceber, sabe? E as pessoas, elas acabam tomando atitudes assim, muitas vezes sem perceber, sem vitimismo. Mas não foram poucas as vezes que eu estava andando na rua, fazendo caminhada, voltando do banco a pé, e as pessoas de repente mudarem de calçada ao me verem assim. Nossa. Já aconteceu, e eu fico pensando, poxa vida, será que eu muitas vezes tenho cara de marginal, ou é por causa da cor da minha pele? Entendeu? Então, eu tenho cara de marginal? Não. Eu acho que não também. Não. Tenho cara de nerd, sei lá. E assim, gente, é um negócio muito complicado, certo? No sentido de que existe um racismo estrutural e a gente tem que combater isso. Não basta a gente não ser racista, a gente tem que ser antirracista. Exato. É assim que tem que ser nas nossas vidas. E só para lembrar, o dia 20 de novembro é historicamente comemorado o Dia da Consciência Negra, uma lei deixa eu pegar aqui minhas anotações, de 2011, né, que foi criado o Dia da Consciência Negra, e essa data foi escolhida mais ou menos na década de 70, os movimentos negros da época, em homenagem ao Zumbi. Zumbi, que era o chefe do famoso Quilombo dos Palmares, que, segundo alguns dados históricos não tão precisos, obrigado, foi assassinado em 1695, teve sua cabeça cortada e conservada em sal e exposta em praça pública para que as pessoas vissem que ele não era imortal. É o que diz a história conhecida sobre Zumbi. E foi um grande líder revolucionário da população preta da época, perseguido pelos senhores de engenho e assassinado por lutar contra a escravidão. Então, aqui no Brasil, nós temos esse exemplo, Martin Luther King nos Estados Unidos, Nelson Mandela na África do Sul e tantos outros pelo mundo afora, pessoas que foram perseguidas, às vezes mortas, por causa de um ideal, por causa da luta pela igualdade racial. E a gente não precisa chegar nesse ponto, não deveria precisar chegar nesse ponto de pessoas perderem a vida por causa de uma luta. Porque a luta, ela é de todo o povo e, em geral, deveriam tomar consciência da importância de determinada luta, nesse caso, uma luta por igualdade racial. Então, é o nosso recadinho dessa semana. É bem aquele negócio da pessoa sair da casinha, né? Porque era tão comum o que estava acontecendo que não, mas peraí, por quê? Por quê? E aí a grande maioria achava que era certo, né? E aí falou, mas por quê? Por que uma pessoa tem que viver naquilo o resto da vida? Não tem. Exato. Não tem.
E aí uma boa alma dessa faz uma revolução e aí mostra que todo mundo tem os mesmos direitos. Exato. A grande verdade é que a gente precisa sair das nossas bolhas. A zona de conforto. Zona de conforto. E vir para o chão da vida. Perceber como que a vida realmente é. E eu tenho buscado isso, e eu tenho certeza que você também. E a gente quer que os nossos queridos espectadores também pensem nisso. Reflitam bastante sobre isso. Como a gente pode, em pequenas atitudes, tornar esse nosso mundo melhor. Certo? Qualquer dia desse a gente volta a falar de podologia, né? Qualquer dia. A gente só está falando de outras coisas, mas não, é interessante. Mas todas essas pessoas que precisam se conscientizar, no mínimo um pezinho tem. Pois é. Normalmente tem 2. Às vezes acontece de não ter nenhum, mas uma grande maioria tem 2. Ainda bem, né? Então, você viu? Não tem o seu... Os pés estão sempre à tona. Exato. Beba água. Beba água. Beba água também está sempre à tona, né? Tá um calor lascado esses dias, né? Exato. Nossa, quente. Jesus. É isso. Aqui, no momento que nós estamos gravando aqui, o ar-condicionado já está gritando ali. Gritando. Mas é isso. Beleza, então. Feliz Dia da Consciência Negra. Seja consciente. Seja consciente. Com certeza. Você também, gente. Um abração. Beijo, com Deus. Tchau, tchau.